Buenas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Camila, vivo aqui nos Estados Unidos, olha que coisa mais linda, olha esse paraíso. Vivo aqui, sou casada com o Emanuel, sou mãe do Emanuelzinho e gravo meu dia a dia, gravo minhas experiências, gravo minha rotina. Ai, vocês estão indo pro lado. Isso, gente. Eu já vim falar de um dos temas que eu mais gosto, tô com a mesma roupa de um dos vídeos que vai subir por aí. Não sei se vai subir hoje ou se eu subo ele. Esse provavelmente eu vou subir na sexta e o outro provavelmente vou subir antes. Eu tô pensando aqui, mas é isso. E falar sobre a espiritualidade, sobre o Ho'oponopono. Ai, gente, olha que vista maravilhosa. E vamos começar do começo, né? Que é mais importante. Tô aqui caminhando, recebendo essa energia da natureza. Eu já tô praticamente sozinha, tem só o pessoal lá jogando tênis. Então eu gosto de vir aqui porque eu me conecto bastante com Deus, me conecto bastante com a natureza, apesar de ter várias casas em volta, de ter outras coisas, mas o verde e as coisas que tem aqui, às vezes eu consigo ver o céu quando o céu tá bem limpinho. Hoje tá meio nublado, mas é o que temos, então estamos nos adaptando cada dia mais em viver aqui. Eu tenho amado estar em outra cidade, eu já falei pra vocês, tenho amado, nossa, Manchester é um lugar que eu tenho ficado apaixonada cada dia mais, é um lugar que me abraçou, um lugar de oportunidade, que me deu oportunidade. Mas vamos lá. Eu pratico o Ho'oponopono, já falei pra vocês. Eu não sou expert, não sou uma professora, não sei ensinar muita coisa, mas eu acho que tudo que é bom a gente tem que passar adiante. Quando alguém vem me dar uma dica, assim, igual eu faço jejum intermitente, e a pessoa me diz sobre, por exemplo, sobre uma cinta que a pessoa comprou no Amazon ou comprou no TikTok, que tem umas cintas tão boas. Inclusive ela me passou o link de uma cinta maravilhosa, ou coisa para reduzir, que passa na pele para reduzir o peso, para suar mais. São todas coisas que são dicas boas. Ou quando alguém vem me falar, me passar uma palavra de Deus, ou me passar coisas boas, fala, olha, eu tenho lido o Salmo 91, isso tem me ajudado. Coisas que vai nos ajudar, eu tenho recebido de todo o coração. E essa é uma das dicas que eu já dei pra vocês aqui. Eu venho falando bastante. Obviamente eu não tenho, como diz, um curso, ou nem sei se existe um curso sobre, mas eu tenho lido bastante, eu tenho estudado bastante, eu tenho escutado bastante. Antes eu escutava ainda mais sobre a lei da atração, sobre o Ho'oponopono. E eu falei pra vocês que eu fiz sobre minha mãe. E eu tenho uma notícia maravilhosa pra dar pra vocês. Eu fiz o Ho'oponopono, fiz só... Cara, eu vou falar pra vocês que eu fiz 33 vezes. Eu acho que eu tava tão triste, mas eu tava confiante. Mas eu fiz só, falei, Senhor, fiz a minha oração, agradeci a Deus, primeiramente a tudo. E eu vou começar segunda-feira. Foi um dia bem desafiador pra mim, porque até então eu tava achando que, sei lá, sabe quando você tá meio triste e fala, ai, as coisas meio que desandaram. E eu tenho feito tudo correto, tenho praticado coisas boas, mas tinha dado um passo pra trás. Como eu sempre digo, parece que a gente dá um passo pra trás, um passo pra frente e 5 pra trás. Mas isso acontece com todo mundo. Todos nós temos um dia bom e temos um dia ruim. Todos temos. E é muita hipocrisia da nossa parte chegar aqui e falar, gente, tem que estar todo dia bem, tem que levantar, e dando glória, e sorrindo, e contente, e falando que o mundo é maravilha, que as coisas são boas, que tudo virá, que o dia é próspero, que tem dinheiro, que não sei o que. É bom, é ótimo. Se não fosse mentira, eu não vou falar pra vocês que eu tenho praticado ser mais grata. Eu não vou mentir pra vocês que
Ai, tem dia que é cansativo, tem dia que a gente pensa muito no passado. E é uma das coisas que eu tenho tentado libertar. Mas infelizmente a nossa mente, ela é sabotadora, né? Mas eu tava refletindo, e na segunda-feira foi um dia que eu fiquei, meu Deus, ai, hoje é dia dos cachorros, velho. Eu tenho medo desses cachorros, eu vou embora. São pitbull ainda. E... ai, Jesus. Ai, mostra pra lá com esses cachorros. E daí, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. Ai, eu até me perdi. Quando tem cachorro, eu tenho medo, meu Deus do céu. Eu vou estar bem aqui no cantinho, que eu não quero nem ter contato com esses cachorros. Gente, eu amo cachorro, tá? Mas é porque vocês não dá pra ver. Mas são 2 pitbulls que a mulher trouxe pra passear. E 2, um caramelo e um branco. E sem focinheira e tá sem coleira. Se esse cachorro vir pra cima de mim, essa mulher não consegue em nenhum momento salvar. É só chamar esse... Não, vamos lá. Voltar pra espiritualidade, voltar ao momento. Então, eu não quero ser hipócrita de falar pra vocês que não, que a vida é um morango, que é só vocês agradecer todo dia que vai dar... Não, tem um desafio, tem as coisas que acontecem, tem os momentos ruins, tem as coisas que né, em volta da gente, por exemplo, um trabalho, pessoa do trabalho, ou igual a doença da minha mãe. Falo pra vocês, é cansativo, mas a gente não pode perder o que? A fé, não desanimar. Por mais que tenha dias e horas que dá vontade de desanimar, dá vontade de chegar e falar, gente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida não. Porque eu tô cansada, sabe? Eu tô cansada de tentar, eu tô cansada de batalhar, eu tô cansada. Olha, tá vendendo a casa. E... né? Aí a primeira coisa que eu pensei, peraí, tem uma pessoa no trabalho que eu tô irritada com essa pessoa, sabe? Uma pessoa meio narcisista, me cobrando e enchendo meu saco, e eu tô de saco cheio. Sabe quando você tá de saco cheio? E eu pensei, não, peraí. Aí, mais a coisa da minha mãe, mais as coisas de casa, sabe? E eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Por quê? As coisas eram pra estar assim, 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 era pra nessa época estar assim, 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 e não tá. Eu vim pra cá, caminhei, refleti, chorei, respirei fundo e pensei, não, peraí, vamos lá. Primeiramente do trabalho, eu tenho que pôr limite. Porque é meu trabalho, eu ganho pra isso. Mas eu tenho que pôr limite, a gente tem que pôr limite nas coisas, nas pessoas. Então, eu já vou pôr limite. Segunda coisa, a minha mãe, cara, eu não posso fazer nada por ela agora. O que eu posso fazer é orar, fazer o que eu tô fazendo. Fazendo jejum, fazendo oração, fazendo Ho'oponopono. E daí eu recebi, né, uma boa notícia dela. Que ela vai ter alta essa semana. Graças ao Ho'oponopono, né, que eu fiz. Graças a Deus, primeiramente a Deus, né, porque sem Ele, nada. A gente não é nada e sem Ele as coisas ainda é impossível, né? Então, para Deus nada é impossível. E eu sabia que não seria diferente. Sabia que Deus iria... Eu já sabia. Aí você fala, por quê? Porque a fé que eu tenho é muito grande. As coisas que eu creio, o que Deus tem falado pra mim é grande. Então, eu não tava com dúvida, mas eu tava orando para que ela se libertasse também, entendeu? E pedir ao universo pra isso. Então era uma das coisas, as coisas de casa que eu falo, não é nada com meu marido, porque eu e ele, a gente está muito bem, mas eu falo contas, preocupações, coisas que a gente enche a nossa mente, que eu fico, meu Deus, por quê? Sabe, se eu confio no Senhor, se eu falo que eu coloco a minha vida no Senhor, se eu faço Ho'oponopono, por que eu tô me estressando com isso? O que é da gente vai ser da gente, o que é meu vai ser meu. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que apenas agradecer, orar. Vai ter dias que eu vou voltar lá. Mas vocês entendem que todos os nossos problemas, a não ser os que não tem como, por exemplo, ai,
eu tô devendo tal coisa, eu não vou conseguir esse dinheiro agora. Cara, não tem o que fazer. Você não vai roubar, você não vai matar. Ai, a saúde da pessoa, a não ser que você ore e você não é médico, não tem o que fazer. Então assim, tem coisa que a gente se preocupa que não tem como a gente resolver naquele momento. E eu acabei, tipo assim, meu marido falou uma coisa que é certa: você tá preocupada por uma coisa que você não vai conseguir resolver, que não é agora, não é esse momento. E é verdade. Eu não entrego minha vida pra Deus, eu não faço Ho'oponopono, eu não oro, eu não agradeço, eu não tô na espiritualidade, eu não tô nas coisas que eu tenho que fazer pra ser mais de Deus. Então por quê? Sabe, por quê? Não faz sentido, é verdade, não faz nenhum sentido. Então, eu sei que as coisas não tão fáceis. Não é fácil aqui, não é fácil no Brasil, não é fácil em Portugal, não é fácil na Europa, não é fácil na China, não é fácil no Japão, não é fácil em lugar nenhum. Todos temos um problema, tanto pessoal, financeiro, amoroso, tudo. O mundo tá meio maluco, as pessoas estão bem malucas, bem doidas. Mas a gente tem que optar por aquele que a mãe da gente falava: você não é todo mundo, né? A gente não é todo mundo. E a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai salvar todo mundo. E tem um treinamento que a gente faz quando eu fiz o concurso pra polícia. E coisas que a gente faz aqui, a gente aprende muito também. E os americanos, eles põem muito em prática isso. Você tem que pôr a máscara primeiro em você, pra depois você pôr nos outros. O que eu quero dizer não é máscara facial ou máscara da hipocrisia, não. É a máscara de respiração mesmo. É a coisa literal, a palavra literal. É o sentido literal. Quando você tá, um avião tá caindo, você primeiro tem que pôr a máscara em você pra depois você salvar o que tá do seu lado. Não adianta você pôr no seu filho primeiro, ou você tentar pôr no seu filho primeiro e você tá morrendo. Como que você vai salvar? Como que você vai salvar as outras pessoas? Como você vai salvar seu filho se você não se salvar primeiro? Então, a não ser que tenha, aí a gente pode ir pro outro lado, a não ser que tenha uma máscara, aí você vai salvar seu filho, né? É que é a única coisa óbvia. Mas fora isso, se você não se salvar primeiro, você não vai conseguir nem salvar seu filho. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que sim, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por problemas. Eu tô sendo até aqui pra mim mesma essa terapia. A gente tinha prometido, né, que mais agradecer do que reclamar. E a gente tem que mais agradecer do que reclamar. E olhar realmente pra grama do vizinho. E olhar, porque eu tô olhando aqui, inclusive agora, tem umas que estão bem aparadas, tem outras que não estão. Tem uma ali que tá, inclusive, tá a coisa mais linda do mundo. Mas quem sabe que aquele vizinho que não fez a grama, lá dentro da casa dele, tá tudo em ordem. O coração dele tá em ordem, a mente dele tá em ordem. Nem tudo que a gente vê por fora né? Pode ser que seja ao contrário também, talvez. Ele tá passando por um momento tão difícil que ele não tá conseguindo, ele não tá cuidando nem dele, ele não vai cuidar nem da grama dele. E esse vizinho que tá com a grama linda, maravilhosa, tá tudo perfeito dentro dele. Então a gente não tem como saber o que tá acontecendo, o que realmente é. E o que eu quero dizer pra vocês pratiquem o autocuidado, pratiquem o Ho'oponopono, pratiquem a lei da atração. Eu também tenho praticado, eu também tenho tentado, eu também tô sendo julgada como vocês estão sendo. Eu tô passando por coisas que vocês também estão passando. E ninguém solta a mão de ninguém, né? E eu venho dizer pra vocês que a vida também, a gente tem tantos sonhos, tantos projetos, e às vezes a gente não faz nada. Por julgamento, ou às vezes por financeiro, ou por medo.
principalmente a maioria por julgamento. E, gente, vocês têm que fazer o que vocês querem. Vocês têm que viver a vida como não houvesse o amanhã, porque a gente realmente não sabe como é o amanhã. Aleatoriamente, eu tô aqui pra dizer pra vocês, como eu sempre sou, né, aleatória, né, as coisas, então tô tentando falar as coisas como ela é, como eu acredito. Eu acredito em Deus. Eu acredito que nada é por um acaso. Eu acredito que tudo tem o seu momento, as suas coisas, e que tudo que você fala acontece. Então profetiza coisas boas, falem coisas boas pra vocês. Olhem, principalmente, sabe que a gente tem uma mania de falar coisas mal da gente mesmo. A gente nunca fala coisas... tá alugando um apartamento. Nunca fala coisas boas pra gente, mas a gente elogia outras pessoas. Aprendam a se autoelogiar também, a se autovalorizar. Vocês são capazes, vocês são perfeitos, vocês são maravilhosos. Eu sei que muitas vezes a gente se sente um lixo. Eu sei porque eu já tive nesse momento. Já tive em momento que eu tive um corpo maravilhoso e a mente péssima. Hoje talvez eu tenha um corpo que pra muitos pode ser ruim, mas a mente pra mim tá boa. Eu tô bem comigo, eu tô bem com a minha família, eu tô bem com a minha casa. E é isso. Eu venho aqui de novo mais uma vez. Pratiquem coisas boas. Vocês que são cristãos, pratiquem mais amor, pratiquem mais Deus. Falem mais de Deus, porque as pessoas, elas estão sedentas do amor, estão sedentas da palavra. Vocês que são espíritas também, falem do amor, falem daquilo que vocês acreditem. E principalmente elevem as pessoas, sabe? Às vezes o que a pessoa precisa é só de uma ajuda, só de uma palavra. Então eu venho aqui agradecer vocês, que eu já tô chegando em casa. Muito obrigada. Vocês são muito especiais. Vocês são perfeitos. Vou dar mais uma volta aqui. Vocês são perfeitos, vocês são maravilhosos. Eu acredito no que eu tô falando. Isso não tá saindo só da minha boca, tá saindo do meu coração. Todos que estão aqui, todos que estão vindo até mim, se chegaram até mim, é porque precisam ouvir essa palavra, porque precisam e necessitam. Deus, ele tem um projeto na vida de cada um. Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um projeto na sua vida. Nada, já vou falar mais uma vez, nada é por um acaso, nada é em vão. Talvez as pessoas dentro de casa não acreditam na gente, não apoiam a gente, mas acreditem em vocês. Vocês têm que acreditar em vocês. Vocês têm que ir à luta mesmo. Tem que realizar o sonho de vocês enquanto vocês estão podendo. Eu sei que tem sonhos que é impossível de ver, é impossível de enxergar, mas não é impossível para Deus, não é impossível para o universo. Acreditem no sonho de vocês. Falem todo dia. Eu tenho sonhos de vários projetos, eu já falei para vocês, anotado no meu caderno, anotado na minha mente, anotado e falado pro universo. Sei que muitas dessas coisas vão ser realizadas tão em breve. Sei que muitas dessas coisas Deus já tem planejado, Deus já tem colocado. E muitas dessas coisas eu vou compartilhar para vocês aqui. Mas o principal é a nossa mente estar boa, o nosso coração está bom. Esse é um dos principais que vocês têm que ter em mente. E é isso que eu tenho para falar para vocês. É isso que eu tenho para colocar, isso que Deus colocou no meu coração hoje. Eu talvez poderia escrever e falar mais bonito, ou eu poderia falar de outra forma, em outro lugar, talvez escrevendo, lendo, mas não é o objetivo do meu canal, não é o meu objetivo.
Eu não tô aqui pra falar bonito. Eu não tô aqui pra impressionar muita gente. Tô aqui pra dizer a palavra reta e direta daquilo que vem do meu coração. Aí você pode dizer, ah, mas você tá misturando coisa, religião com o universo, isso não se encaixa, isso não é... Gente, eu já falei pra vocês, acreditem, se vocês são evangélicos e acreditam em Deus, e jejum, faz oração, continue nessa força, continue orando, continue pedindo, porque Deus fala que tudo aquilo que é pedido de bom coração, Ele ouve. Então se Deus ouve, é a mesma coisa. Eu sempre falo, Deus ouve o nosso coração, Deus ouve a nossa oração sincera, Deus ouve aquilo que está dentro do nosso coração. Então, é a mesma coisa, é o que eu acredito em Deus. Só que eu jogo para Deus, eu falo em tons altos, eu falo em voz alta, igual eu tô falando aqui para vocês. Muita gente pode estar olhando e falar, essa menina tá doida com uma câmera na mão, com o microfone falando. Sim, mas eu tô dizendo para vocês que tudo tá ligado. Deus, ele tá em primeiro tudo. Deus, ele tá em topo de tudo. Mas a gente também tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que fazer as nossas coisas. Então, você aí que tá pensando que tá triste, que tá com depressão, ou que tá com pensamentos negativos, com pensamentos que, ai, ó, fulano tá dando certo, ciclano tá dando certo, eu também tenho esse pensamento. Eu também penso, por que fulano tá dando certo, sendo que é uma pessoa má, que fez muita maldade. E esse não é o nosso intuito, esse não é a nossa obrigação. A gente não tem que estar pensando nisso, a gente não tem que estar nesse julgamento, porque quem vai julgar é Deus, quem vai fazer é Deus. Então a gente tem que fazer a nossa parte e a nossa... Eu tô escutando os passos. A gente vai fazer a nossa parte e fazer as coisas corretas, né? Não lembrar do passado, porque todos nós temos um passado. Ai, que delícia de água. Todos nós temos um passado, todos nós temos um presente. As coisas não é fácil pra mim, não é fácil pra você. Eu tive um passado também, mas quem vai julgar é Deus. Então, estamos falando daqui adiante. E daqui adiante, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que Deus, Ele ama você. Deus, Ele quer o seu bem. Deus não te colocou aqui na terra porque Ele quis. Não, Ele tem um propósito na sua vida. Talvez você pense que não, mas Deus tem. Eu já falei pra vocês que eu era o improvável. Que eu era impossível. Hoje eu tô aqui. Olha onde eu tô. Eu não sou rica, não. Não tenho uma casa dos meus sonhos ainda, mas vou ter. Eu vou mostrar aqui pra vocês ainda tudo que eu realizei, tudo que eu planejei pra minha vida, todas as minhas metas. Eu vou aqui falar pra vocês. Mas antes de coisas materiais, eu vim falar e quero falar pra vocês daquilo que eu me transformei, daquilo que eu tenho me transformado. Tô longe, tô bem longe, eu acho que a linha tá lá e eu tô bem cá. Mas eu tô caminhando, eu tô na linha, eu tô fazendo o meu melhor. Eu tenho sido o melhor pra minha família, tenho sido o melhor para meus amigos. Tenho que melhorar. Como todo dia. Por exemplo, se você tá num trabalho, você tá fazendo uma coisa, todo dia você fazendo a mesma coisa, você tá se aperfeiçoando naquilo. Então, o que dizer, né? Se as coisas só vão melhorar daqui pra frente. Eu sei que o mundo, ele tá cruel, as pessoas estão cruéis, mas eu volto a dizer, você não é todo mundo. Faça o seu melhor. Não deixe as pessoas em volta adoecer você. Não deixa o seu trabalho adoecer você. Não deixa o seu marido te adoecer. Não deixa seus filhos adoecer você. Tô a caminho de casa. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Se vocês têm pessoas que estão adoecendo, se o seu trabalho está te adoecendo, nesse momento você não pode sair do seu trabalho, mas vai procurando uma coisa melhor, vai fazendo mais entrevista, vai... Sabe, eu sei que tem muita coisa que é muito difícil, eu sei que se você está num relacionamento tóxico com alguém é difícil sair, eu já tive nesse lado, eu sei como é que é, mas não é impossível. Vai guardando seu dinheiro, vai
procurando coisas melhores, vai fazendo coisas que você sabe que vai conseguir, você vai conseguir. O que eu falo pra você, você vai conseguir. Você vai conseguir tudo que você quer, tudo que você almeja, porque Deus está contigo. A gente tá aqui pra apoiar você. Eu sei que nem precisa comentar o que vocês estão passando, porque não é o meu intuito do canal. Que as pessoas falam, eu tô passando por isso, não. Eu só quero que vocês reflitam a vida de vocês, porque a vida tá passando. E se você não tomar uma atitude hoje, se você não conseguir sair do que você tá passando hoje, quando você vai conseguir? A vida tá assim, ó. Então eu não quero que vocês chegam na velhice e falam, nossa, eu deveria ter aproveitado, eu deveria ter feito isso. Não, eu quero que as coisas se realizam hoje, agora pra vocês. E é o que eu profetizo, tanto na minha vida quanto na vida de vocês. Mas se a gente pode fazer o pouco agora, e esse pouco é orar, esse pouco é jejuar, esse pouco é agradecer, que talvez pouco pra mim, pouco pra você, mas pra Deus é o que é a única coisa que Deus precisa, é que vocês cheguem até Ele. Porque Deus, eu aprendi que Deus, Ele não vai socorrer a gente se a gente não pedir. Deus, Ele é tão educado, Deus, Ele é tão perfeito, que Ele só vai chegar até você se você permitir. E para Ele chegar até você, você tem que se abrir, você tem que abrir a porta, porque Deus, Ele é educado, Ele não vai bater, Ele não vai arrombar, Ele tá ali. Então você tem que abrir a porta. Ele não é como o inimigo, que ele sai entrando, que ele invade nossos pensamentos, que ele entra para devorar tudo. Não, Deus, Ele vem com a tranquilidade, com essa paz, e é o que eu desejo. Eu quero que vocês sintam o que eu tô sentindo. Quando eu falo de Deus, quando eu falo sobre o meu coração, sobre a minha espiritualidade, sobre o que eu tenho feito e que as coisas têm me ajudado, é sobre isso. E é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada mesmo. Eu sei que eu não tenho muitas pessoas aqui, mas eu tenho 55 pessoas. Já colocaram 55 pessoas em uma sala? Eu nunca coloquei. Eu nunca reuni 55 pessoas e tô falando para 55 pessoas. Eu acho que se eu ver 55 pessoas na minha frente, eu caio dura. E eu tenho essas pessoas aqui. E o que dizer, né? Gratidão, sou grata. Muito obrigada mesmo, de todo o meu coração, a todos que estão chegando, a todos que estão aqui. Eu sou bem aleatória, mas é como se eu estivesse conversando. Eu já falei pra vocês são meus amigos, né? Como se eu estivesse conversando com meus amigos no dia a dia, no trabalho. E é assim, não é? A gente não fala coisas aleatórias. Coisas aleatórias a gente não fala. No trabalho, no dia a dia, você não fica falando de uma coisa o dia todo. Não, você vai falando vários assuntos ao mesmo tempo. Então é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe, que Deus dê força. Me diz aí. Ai. Sorry. Que Deus abençoe. Que eu mexo com o cachorro ficou bravo. Mas que Deus abençoe, proteja, nos dê força. Imagina. Eu vim cá pegar correspondência aqui com vocês. O Manuel me escutasse, ele podia abrir a porta aqui. Olha tanta coisa que tem aqui. Mas é isso. Muito obrigada a todos. Vou dar a volta por aqui, né? Vou ser mais inteligente. Beijos. E que Deus nos abençoe e nos proteja. E que todos os projetos, sonhos se realizem. Esse é o meu desejo do fundo do meu coração. E que vocês vivam o melhor que tem nessa terra. Nós, né? Podemos viver o que há melhor nessa terra. E beijos. Tchau.